Bem-vindos ao Ensino em Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. É muito bom ter todo mundo que está acompanhando a gente hoje para mais uma daquelas conversas que, assim, mudam a nossa perspectiva, sabe? Com certeza. Olá para todo mundo que nos ouve. E olha, o tema de hoje é daqueles que afetam a nossa vida diária, né? Exato. A nossa missão hoje é desvendar um artigo científico super recente. Ele foi publicado no Observatório Científico, assinado pelos pesquisadores Delvison José Araújo dos Santos e a Maria Erinalva Bezerra de Oliveira. Um estudo muito denso. Muito. E o foco deles é aquela necessidade, tipo, urgente mesmo, de atualizar as ferramentas tecnológicas na educação básica. E como isso bate de frente com o engajamento dos alunos, né? Pois é. E não é só sobre os alunos, afeta diretamente a prática dos professores também. Sim. E logo de cara, eu quero deixar uma promessa para a nossa audiência. Essa discussão de hoje não é só aquele papo superficial de vamos comprar mais computadores para as escolas. Não é nada disso. Longe disso. É uma investigação real sobre como a tecnologia exige uma mudança completa de mentalidade. E por que isso acaba ditando o futuro de como todos nós, no fim das contas, aprendemos e absorvemos qualquer informação no dia a dia. Nossa, exatamente. E para começar a entender isso, a gente precisa olhar para esse abismo geracional que o artigo traz. O choque de realidade, né? Isso. Porque hoje a gente tem salas de aula lotadas de alunos que são nativos digitais. Eles já nasceram com uma tela na mão. Só que essas salas são conduzidas por professores de gerações anteriores. Profissionais que foram formados com métodos totalmente analógicos, sabe? Eu estava lendo essa parte e me vi uma analogia na cabeça. Vê se faz sentido. Se a gente pensar na educação como se fosse tipo um smartphone... Tá, gostei. Os alunos são aqueles aplicativos de última geração, super rápidos, né? Mas muitos professores ainda estão rodando num sistema operacional lá de 2010. Perfeito. É bem por aí. E aí, se não tiver uma atualização de software constante desse professor, o sistema inteiro simplesmente trava, dá um bug mesmo. Dá um bug enorme. E essa analogia é validada pelo próprio texto, sabe? Porque a formação de um professor ou de qualquer profissional hoje não termina na graduação. É verdade. As ferramentas que eles usaram quando eram alunos universitários já estão completamente obsoletas. Mas tem um ponto psicológico fascinante que o artigo destaca. Qual? A questão do medo. Exato. Muitos educadores resistem a essa tecnologia nova, não por falta de interesse ou por preguiça, como alguns gostam de dizer. Claro que não. É pelo medo de falhar. É o medo de algo dar errado ali, ao vivo, na frente de uma classe inteira que domina a tecnologia muito melhor do que eles. Caramba, isso é muito real. Imagina a pressão, né? Você está lá na frente, o sistema trava e um aluno de 12 anos resolve em 2 segundos. É uma vulnerabilidade imensa. Mas, sabe, para a gente entender essa ansiedade toda com as novas tecnologias, o artigo dá um passo para trás. Ele convida a gente a olhar para a história. E que história, né? Pois é. Porque a gente precisa perceber que a sala de aula sempre foi tipo um laboratório tecnológico. O próprio conceito de tecnologia é questionado ali. Sim, a tecnologia não é só o que tem um chip dentro. Aquelas pinturas rupestres sobre rituais de caça, elas foram a tecnologia educacional de ponta da pré-história, né? Com certeza. Foram a forma encontrada para transferir conhecimento. E o artigo traça uma linha do tempo muito legal sobre isso. Nossa, eu adorei essa parte. Eles começam lá nos pergaminhos e naquelas tábuas de argila da antiguidade, que já eram inovações de armazenamento de dados, sabe? Sim, para a informação não morrer com a pessoa. Exatamente. Aí passamos pelos manuscritos que eram copiados à mão nas escolas monásticas. Aquilo era o ápice do processamento de dados. Os monges copistas, né? Isso. Até chegar na grande revolução, que foi a prensa de Gutenberg no Renascimento. Aquilo permitiu a produção em massa de livros, mudou o poder de quem detinha o conhecimento. Democratizou coisa toda. Mas tem um salto que eles destacam já no século XIX que é genial.
o humilde quadro negro. O quadro negro. Quem diria que isso já foi alta tecnologia? Foi uma inovação tecnológica super disruptiva na época. Antes, os alunos tinham lousas pequenas, individuais. O professor tinha que ir de mesa em mesa. Super ineficiente, né? Muito. O quadro negro criou uma âncora visual compartilhada. O grande insight dessa parte do artigo é a tecnologia sempre ditou a forma como o conhecimento é democratizado. O quadro negro resolveu o problema de passar informação para muita gente ao mesmo tempo. Mas hoje, dando um salto para nossa hiperconectividade, o gargalo é outro. O gargalo agora é a atenção. Exatamente. Como é que os professores estão capturando a atenção de mentes que estão acostumadas com aquele ritmo frenético da internet, dos vídeos curtos? É um desafio gigante. E o texto menciona o uso de games, de podcasts, streaming, mas aí eu tenho que fazer um questionamento. Manda. Transformar a aula em um joguinho de perguntas no celular cheio de luz piscando, isso não corre o risco de virar apenas um entretenimento vazio? Digo, não perde aquele rigor acadêmico que a escola precisa ter? Olha, é uma preocupação super válida. Mas os exemplos do artigo contrapõem bem isso. Eles explicam o conceito de gamificação estruturada. Tá, e qual a diferença de só jogar um jogo? Eles usam plataformas tipo o Kahoot, o Quizzes, até o Google Forms. Não é só jogar por jogar, é usar a psicologia do desafio, sabe? Ah, mexer com a motivação? Isso, do engajamento e da conquista, para gerar um aprendizado real e feedbacks imediatos. O cérebro adora uma recompensa instantânea. Tipo a dopamina liberada quando você acerta a resposta. Exatamente. Em vez de esperar dias para ver a nota de uma prova, a plataforma avisa na hora. E o artigo detalha também o uso da inteligência artificial. A famosa IA. Como ela entra aí? Ferramentas como a Khan Academy, por exemplo. Elas misturam vídeos com exercícios práticos que seguem o ritmo exato do aluno. A IA já começa a personalizar o aprendizado. Caramba! Ela analisa os dados de desempenho em tempo real. Se o aluno erra muito uma etapa, o sistema recalcula a rota e oferece um reforço específico para aquela lacuna. Nossa, é muito cirúrgico. E pelo que entendi, tudo isso é complementado por outras mídias também, né? Sim, podcasts são perfeitos para quem aprende melhor ouvindo. E tem até realidade virtual e aumentada para simulações científicas. Imagina ver uma molécula em 3D na sua frente. É surreal. Mas aí, ouvindo tudo isso, a gente chega num ponto crítico. Se essas ferramentas são tão incríveis e elas resolvem o problema da atenção e do engajamento, por que a educação pública brasileira não parece um polo tecnológico do Vale do Silício? Pois é, aí a gente desce para a realidade estrutural, que é bem mais dura. Muito mais dura. E aqui eu quero trazer o dado que eu achei o mais impressionante do texto todo. Pode falar. É uma pesquisa de 2023 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br. Eles revelaram que escolas que aplicam o uso dessas ferramentas por apenas 1 hora por dia, uma única hora, tiveram um aumento de cerca de 25% no aprendizado de matemática. É um salto gigantesco. 25%, comparado com as escolas que não usam. É muita coisa para pouco tempo de uso. É muita coisa, mas o artigo, junto com os dados do Plano Nacional de Educação, o PNE, traz a explicação do porquê isso não está em todo lugar. E qual é a barreira? Apesar dos resultados serem comprovados e o próprio PNE reconhecer as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, como essenciais, existe um gargalo colossal de infraestrutura. Fio solto, computador quebrado, essas coisas. Exato. Redes de internet que são totalmente insuficientes. Elas não suportam conexões simultâneas de 30 alunos acessando um simulador, por exemplo. A tela simplesmente congela, né? Congela. E tem a falta de manutenção dos equipamentos. Os computadores viram sucata por falta de verba para consertar. É, como o pessoal costuma dizer, como ter uma Ferrari, mas ser obrigada a dirigir numa estrada de terra cheia de buracos. Nossa, essa imagem é perfeita. E a frustração de tentar usar a Ferrari na terra deve afastar os professores, né? Com certeza. E isso nos leva a outro ponto que o artigo bate muito forte: a formação continuada dos professores. Eles não são treinados para usar isso. Eles são, mas o artigo descreve essa formação como não dialógica com a realidade escolar. Traduzindo, totalmente distante dos problemas práticos reais daquela escola. Isso. Dão um curso maravilhoso sobre inteligência artificial avançada num auditório,
mas o professor volta para uma sala de aula onde mal tem tomada funcionando. É de dar um nó na cabeça. Mas vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos. Se a gente resolver a questão da internet, consertar todos os equipamentos, dar um tablet para cada aluno, o computador passa a ensinar sozinho? De forma alguma. A tecnologia por si só não faz milagres. E a transição no texto foca exatamente no elemento humano. Que continua sendo insubstituível. Tem uma citação nesse artigo que é brilhante, é do Galileu Galilei. Essa citação é fantástica. Ele diz mais ou menos assim: não se pode ensinar nada a alguém, apenas ajudá-lo a encontrar as respostas dentro de si. Eu fiquei pensando, a tecnologia parece ser o megafone perfeito para essa filosofia, não acha? Totalmente. Sintetiza o argumento central dos autores. A tecnologia é um catalisador massivo de inclusão social. Ela quebra barreiras geográficas, barreiras socioeconômicas. Mas precisa do professor. Exato, precisa do professor como mediador. Antigamente, o professor era o dono da informação, né? O único que tinha o livro. O enciclopédico ali na frente. Isso. Hoje, a informação está em todas as telas. Então, o papel do professor evoluiu. Ele agora é um curador, um facilitador. Ele guia o aluno na construção autônoma desse conhecimento. O aluno pesquisa na IA, mas o professor ensina a fazer a pergunta certa para a IA. Exatamente. A validar se aquela resposta faz sentido, a ter pensamento crítico. Bom, a gente está chegando ao fim dessa nossa imersão e amarrando os pontos principais, vimos que a evolução da tecnologia sempre aconteceu. Da argila à inteligência artificial. É um processo contínuo. Vimos também o gargalo absurdo da infraestrutura no Brasil e essa urgência de uma mudança cultural e estrutural nas escolas. Mas sabe o que é interessante? O quê? Isso conecta direto com quem está ouvindo a gente agora. Porque mesmo para quem já saiu da escola, seja no mercado de trabalho ou num aprendizado autodidata, o sucesso hoje depende de dominar essas ferramentas digitais. Sem dúvida, sem perder a capacidade de pensamento crítico e dessa mediação humana, que é o diferencial. Exato. Mas eu queria encerrar com uma reflexão final bem instigante para quem nos acompanha, que vai um pouco além do texto, mas constrói em cima dele. Manda. Adoro essas provocações. Seguinte, se a inteligência artificial e o aprendizado adaptativo continuarem evoluindo num nível absurdo, a ponto de entender exatamente através de biometria ou dados como cada cérebro individual absorve informação de forma otimizada? Nossa, tá. Será que num futuro não tão distante, a sala de aula vai deixar de ser um espaço físico estruturado? Será que ela se transforma numa experiência virtual contínua, onde as fronteiras geográficas da educação vão desaparecer por completo? Olha, é uma possibilidade de explodir a cabeça. Pois é. Fica a reflexão para todo mundo que está acompanhando. Um grande abraço para quem ficou com a gente até agora. Foi excelente. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima imersão. Valeu pela companhia. Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo.